Olá, bem-vindo ao canal. Sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. E se você quer dominar as estratégias de comercialização para saber o momento certo de compra e venda de grãos, bem-vindo ao canal. Você está no lugar certo. Se inscreva, compartilhe com quem precisa dessa informação, quem pode crescer em seu negócio, em sua lavoura, em sua operação com essa informação. E não deixe de comentar também no vídeo. Quem conhece meu trabalho, conhece minha postura, conhece minha filosofia de mercado, sabe que eu não sou muito fã de depender de governo, não. Eu quero a solução que o mercado traz. Tem sido minha experiência que moro nos Estados Unidos, sou cidadão americano, que a riqueza dos Estados Unidos foi construída em cima do empreendedorismo individual. E digo mesmo pelo agro brasileiro, nas costas e na raça e na força dos produtores brasileiros, que foi construído o império agrícola que é o mercado brasileiro. Então, minha postura não é de depender de governo. Da mesma forma, se eu não quero depender de governo, eu não gosto de colocar culpa no governo quando as coisas não dão certo. Para mim, tem muito problema que a solução está no espelho, e se a solução está no espelho, eu não preciso culpar outro. Eu preciso consertar o que eu posso consertar, controlar o que eu posso controlar. Então, a minha filosofia não é depender de governo. Por isso, muitas vezes as pessoas querem colocar a culpa no governo e eu falo, olha, não vamos colocar a culpa no governo. Mas a gente não pode negar que o governo impacta a nossa vida. Então, queria fazer uma abordagem diferente. Muitas pessoas, muitos produtores, se eu colocar alguma coisa em rede social sobre o governo, todo mundo já tem uma opinião. Eu não estou aqui para falar de política, não. Eu estou aqui para falar de gestão de mercado, para saber como dominar as estratégias de comercialização, para saber o momento certo de compra e venda de grãos. Se você é produtor, a receita da tua fazenda depende de quanto você produz. Isso não tem o que somar. O produtor brasileiro é líder disparado na produção, mas tem que multiplicar pelo preço. E no preço, o preço depende de 3 decisões. Quando, quanto e como você vende. A receita da sua fazenda em relação à produção, não vou dar palpite, só vou aplaudir. O produtor brasileiro produz muito bem. Continue na linha que você está indo no lado da produção, que está arrebentando. Agora, no lado da comercialização, a maioria dos produtores, quase todos, merecem um puxão de orelha, merecem uma chamada de atenção, porque tem muito ajuste de parafuso que pode causar uma transformação de receita dentro da porteira do produtor. E o produtor brasileiro precisa aprender a comercializar. Ele precisa sair desse achismo, sair dessa especulação, sair dessa coisa de culpar o governo, culpar o relatório do USDA e entrar na parte de gestão, corrigir o que está no espelho. Depois que corrigir o que está no espelho, aí a gente vê, aí é outra coisa. Mas vamos lá. Enfim, se o governo não é a solução, e se tem muita coisa que pode ser corrigida sem governo, como é que eu lido com o fato que o governo, de fato, impacta o preço? E aqui que está a leitura, e aqui que está a virada de chave, o segredo e o motivo que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, que eu estou trazendo esse conteúdo. Aqui que está a virada de chave. O governo não é solução para problema. Mas quando o governo tropeça, muitas vezes, isso traz oportunidade para o produtor. Vou repetir. Quando o governo tropeça, quando o governo faz políticas complicadas, muitas vezes, isso traz oportunidade para o produtor. O produtor tem que deixar de achar que a resposta está no governo ou que o problema está no governo. Tem que olhar no espelho e ver a solução. E aí ele vai reconhecer que o governo traz oportunidades incríveis. Governos, não só brasileiro,
Governo brasileiro, governo americano, governo da Europa, da China, a política pode ser um enorme aliado do produtor. Enorme aliado do produtor. Enorme aliado do produtor. Eu vou citar três exemplos para eu mostrar como que o governo traz oportunidades para o produtor. Três exemplos de como o governo, e a maioria dos exemplos que eu vou dar não é coisa positiva, não estou falando bem do governo. Três coisas que o governo traz oportunidades para o produtor. Mas muitas vezes o produtor está olhando para o governo, está olhando para N outras coisas e não reconhece como oportunidade. Vamos falar primeiro de um exemplo que aconteceu agora há pouco, em agosto. Um exemplo agora há pouco, em agosto, eu vou falar de câmbio. Então, se a tela está aí, abre a tela. Queria mostrar essa imagem aqui, ó. Isso daqui é o câmbio, 5,88 o câmbio. Se a gente pegar o câmbio de safra nova, dólar, vamos colocar aqui o mês de H de 2025. Tem pouca negociação, mas nessa mesma data, começo de agosto, 5,87 dólar. Aqui, ó, vamos lá. 5,87. Olha só. Isso aqui é o câmbio. Qual que era a situação quando isso aconteceu? Quais eram as manchetes? O Brasil tem problema fiscal, a economia brasileira está desandando, não vai ser possível o governo pagar as contas, então esse câmbio vai subir, vai para 6,5, porque o governo é um problemão, e sendo que o governo é um problemão, está com problema fiscal, esse câmbio dispara. O produtor tem duas alternativas. Pode reclamar do governo. Se quiser reclamar, tudo bem. Ou pode falar, tá aqui o melhor câmbio, abre lá a tela. Tá aqui o melhor câmbio, vou mostrar no gráfico. O melhor câmbio, olha aqui, ó, esse nível. Tá aqui o melhor câmbio desde 2021. Eu posso reclamar do governo. Alternativa número 1, reclamar do governo, não fazer nada. Alternativa número 2, perceber que é o melhor câmbio desde 2021 e falar, eu quero colocar esse câmbio no bolso. Então, assim, o governo é um problema. Tá, mas aonde que está a oportunidade? O produtor tem que parar de pensar que governo é solução, parar de pensar que governo é problema, parar de colocar culpa no governo e tem que começar a falar, quando o governo tropeçar, isso pode trazer uma oportunidade para mim. E quando tem uma oportunidade que eu gosto, vou colocar no meu bolso. Vou fazer um plano comercial, vou acompanhar o mercado. E olha, quando tiver uma oportunidade, que muitas vezes acontece quando o governo tropeça, quando o governo dá uma sinalização ruim, e às vezes o segundo exemplo é mais dramático. Fica ligado aí que o segundo exemplo é mais dramático do que só uma questão de política fiscal e tudo. Narrativas que não foram alinhadas e tudo. Quando o governo tropeça, muitas vezes isso traz oportunidades. Então, quem que fez bem? Quem ficou reclamando do governo? Ou quem falou, tá aqui o melhor câmbio em 2 anos, deixa eu colocar parte disso no bolso. Vamos aproveitar. Primeiro exemplo. Deixa eu dar o segundo exemplo agora. Vamos para o mercado de trigo. Vou só colocar aqui o código do trigo e vou falar de um outro exemplo aqui. Vamos ver quem que lembra da história. Quem que lembra da história aqui do trigo? Aqui embaixo você vê o ano é 2022. Consegue ver aqui onde eu estou selecionando, ano 2022. E olha o que aconteceu aqui no mercado de trigo internacional de Chicago, mas é internacional. 12, 13,
11, 10. Só para referência, vamos ver como é que está o trigo hoje. 5, 5,70. A gente está falando de um preço aqui que é mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Muito produtor fala, caramba, a soja bateu nos 200, voltou para os 100. A maior parte dos produtores nem viu 200 direito, viu só em manchete. E os 100, poucos venderam a 100 ou abaixo de 100. Ou o volume foi vendido, não teve muita venda abaixo de 100. A gente está falando que um ajuste maior do que isso no trigo. Ainda maior do que isso no trigo. E aí vamos ver quem que tem que estar acompanhando, quem que sabe. Lembrando que o tema que eu estou falando é governo como oportunidade. Quem que lembra o que provocou essa alta do trigo? Vai colocando aí nos comentários. O que foi essa alta do trigo? O que causou essa alta do trigo? Foi política fiscal do Brasil? Foi política doméstica dos Estados Unidos? Foi alguma coisa que a China fez? Alguém lembra dessa alta do trigo? Vai colocando aí no comentário, se você sabe. E olha, a alta do trigo de 2022 foi a invasão, a guerra na Rússia e na Ucrânia. Não estou falando nada de, eu sou a favor da Ucrânia, sou contra a Rússia, foi bem, não deveria ter feito. Zero de leitura política, zero de comentário geopolítico. Porque, que nem eu falei, eu não estou aqui para falar de política. Agora, a gente não pode ignorar que o governo, às vezes, provoca situações que trazem oportunidade de mercado. Então, assim, por um lado, não me importa o que está acontecendo na Europa, no sentido... Eu não tenho que ter opinião política sobre isso. Pessoalmente, eu tenho opinião sobre tudo isso, sobre governo, sobre política. Pessoalmente, eu tenho. Mas na minha capacidade como consultor, no meu trabalho aqui, de te ensinar as estratégias para dominar o mercado, para saber o momento certo de compra e venda de grãos, eu me abstenho de política porque eu não quero que você veja o governo como problema nem como solução, porque não é nenhum dos dois. Mas governo pode ser, e muitas vezes é, um grande pivô de oportunidades. A Rússia invade a Ucrânia e a gente tem chance de vender trigo no dobro do preço. Isso é uma oportunidade de mercado. Para produtor que produz alimento, produtor rural que produz alimento, tem um paradoxo. Via de regra, produtor rural, ele é a favor de estabilidade política, ele é a favor da família, ele é a favor de um bom governo bem gerido, responsável, ele é a favor, geralmente, guerra só em última instância, vamos minimizar. Isso é o perfil político da maioria dos produtores. Costumam ser, isso é nos Estados Unidos, no Brasil, costumam ser trabalhadores, conservadores, não querem caçar encrenca com ninguém, querem um governo que não cobra imposto demais, não atrapalha demais o trabalho, que faz o que tem que fazer para dar o apoio logístico e de infraestrutura, e aí deixa o produtor resolver a vida dele. Via de regra, muitos estão nessa categoria, né? Agora, o paradoxo é que a instabilidade política estoura uma guerra, o governo é irresponsável fiscalmente, algum drama. O paradoxo é que a instabilidade política muitas vezes valoriza desproporcionalmente aquilo que o produtor produz. Então, o produtor quer um mundo robusto, sério, bom de trabalhar. Mas quando o mundo fica caótico, aparecem enormes oportunidades de preço, porque quando todo mundo está com medo, eles falam, vou precisar de comida, eu ainda preciso de comida, me dá um pouquinho desse alimento aí, e aí o que o produtor produz vai lá para cima. O governo é um grande pivô de oportunidades de mercado. Oportunidades de mercado. Pipocou uma guerra na Europa, tragédia, não estou falando
de nenhuma forma é minha vontade que o produtor tenha mentalidade de mercenários, tem gente morrendo lá, pelo menos eu vou ganhar dinheiro aqui. Não é isso, tá? Não é isso. Não é a frieza de ser a favor de guerra, nem nada desse tipo. Eu simplesmente estou falando e esclarecendo que muitas vezes governos interagem de uma forma ou doméstica ou geopoliticamente que traz oportunidades de mercado. Só isso que eu estou falando. Só isso que eu estou falando. Voltando para o exemplo do trigo, se puder colocar aí a imagem do trigo, eu vou te falar exatamente as narrativas. Aqui em cima, não vamos pegar os extremos, vamos pegar aqui esse preço médio que ficou aqui de março até vários meses, junho, 3 meses aqui, ó, nessa preocupação de guerra. Pensa no preço médio desse período. O preço médio vai ser por aqui assim, né? Por aqui assim vai pegar o preço médio, 11,35, vamos dizer assim. 11,35. Tá. Quais eram as narrativas durante esse período? Vai faltar trigo. O mundo vai passar fome. A gente precisa produzir mais trigo. Vai ter guerra, vai faltar. Será que vai começar a Terceira Guerra Mundial? Poxa, isso é um problemão. Realmente, né? Essas eram as manchetes durante aquele período. Quem viveu sabe. Então, o que o produtor foi fazer? Se vai faltar trigo, deixa eu ajudar com esse problema e deixa eu plantar trigo. E sabe o quê? 11,35 justifica eu plantar trigo. Então, vou lá e eu vou plantar trigo. Beleza. Plantei trigo. Vamos ajudar a resolver esse problema do mundo. O mundo está falando que precisa de trigo. Eu vou plantar trigo. Mãos à obra, vamos lá plantar trigo. Beleza. Volta lá para o preço. Plantou trigo. Aí olha o que aconteceu com o preço. Eu não estou falando só do produtor brasileiro, não. Essa queda abrupta de preço é porque o mundo falou, não pode faltar trigo. Todo mundo gosta de comprar pão. Faltou trigo na França, deu a Revolução Francesa. Vamos evitar isso? Vamos plantar trigo. Aí plantaram trigo e o preço desabou. Para você reconhecer as oportunidades de mercado, lembra que eu dei o exemplo do dólar? Tem problema fiscal no Brasil, tem preocupações do governo, né? Esse câmbio, não confio que vai segurar, tal, não vou fazer nada. Beleza, uma alternativa. Outra, falar, isso está me dando uma baita da oportunidade, que eu tenho o melhor câmbio desde 2021, deixa eu colocar um pouco disso no bolso. Exemplo do trigo. Vai faltar trigo no mundo. Se vai faltar trigo no mundo, acho que todo mundo vai produzir trigo. E se um monte de gente produzir trigo, o preço vai cair. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu vender o trigo aqui e depois que eu vendi o trigo, deixa eu correr atrás de produzir. Porque aí eu sei que se esse preço funciona para mim, se os 11 dólares funcionam para mim, deixa eu colocar esses 11 dólares no bolso, deixa eu colocar esse preço no bolso e aí eu vou correr atrás de produzir depois. Aí quem conhece o mercado já sabe que esses 11 dólares não estavam disponíveis nos contratos futuros. Tudo bem. Mas 10,50, tinha bons preços, excelentes preços disponíveis nos contratos futuros. Antes de falar, vai faltar trigo, vou produzir trigo, fala, vai faltar trigo, deixa eu vender o trigo a um preço que me dá lucro, depois eu vou correr atrás de produzir. Essa que é a mentalidade que o produtor tem que ter. Uma crise no mundo, preço elevado, isso o governo não foi solução, né? Não é culpa, mas trouxe oportunidade. Eu vou aproveitar a oportunidade que o governo da Rússia, o governo da Ucrânia me deu e eu vou colocar um pouco disso no bolso e eu vou vender esse trigo e eu vou correr atrás de produzir com lucro. Estão entendendo a mentalidade? Estão entendendo a leitura certa do governo? Não é esperar de braço cruzado o governo fazer alguma coisa para você tomar postura. Não é apontar o dedo para o governo e colocar toda a culpa. Mas é você olhar no espelho, com calma, desenhar um plano comercial
e procurar oportunidades. Aí dá uma pipocada por um tropeço do governo, uma guerra no outro lado do mundo, e aparece uma oportunidade, você vai saber reconhecer essa oportunidade e você vai poder falar, tá, essa oportunidade aqui está permitindo que eu coloque esse lucro no bolso. Então, deixa eu aproveitar. Seja câmbio, seja venda de trigo, quando pipocou a guerra na Ucrânia. E agora eu vou dar o terceiro exemplo. Vamos falar sobre o mercado de soja. Eu vou colocar aqui o código da soja e eu vou colocar o contrato de novembro, só porque é o contrato de vencimento próximo. É o contrato que o produtor dos Estados Unidos está acompanhando. Faltou o S aqui da soja. Vamos falar sobre o mercado atual. Terceira, lembre que eu falei que governo não é problema, governo não é solução, mas governo traz oportunidade. Vamos falar sobre essa negociação aqui. A gente começou a ver, e quem acompanhou a live de quinta, sabe que eu falei isso. A gente começou a ver uma recuperação no mercado, e a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 pregões consecutivos de alta. 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem um porém. Bem aqui no dia 12, deixa eu procurar o dia 12. Bem aqui no dia 12, tem relatório do USDA. Então, a gente está em tendência de alta. Está acima da média móvel de 20 dias, que está aqui. Está em tendência de alta. E aqui tem relatório do USDA. Será que as pessoas que se deram bem nas últimas 5 sessões consecutivas de alta têm tanta convicção que esse mercado vai continuar em alta, que eles estão dispostos a continuar comprando? Ou será que esse mercado não vai dar uma recuada? Muitas vezes o mercado testa a média móvel de 20 dias próximo de relatório do USDA. Vou fazer ao vivo aqui para vocês acompanharem isso aqui. Vamos olhar as outras vezes que chegou próximo. Começo de agosto, um pouquinho antes do relatório. Um pouquinho depois do relatório, né? Mas essa ascensão aqui, isso aqui foi um pouquinho depois do relatório, né? Passou o relatório, depois dá uma recuperada. Aqui, ó. Começo de julho, isso aqui foi bem próximo do relatório. Isso aqui, ó. Esse teste aqui foi bem próximo do relatório. Isso aqui não. Aí aqui, cadê o de junho? Fim de maio. O de junho, a queda de junho foi meio traiçoeiro, que ele muitas vezes voltaria próximo do relatório, não voltou, né? Não voltou. De junho foi muito traiçoeiro. Seria mais normal ele voltar. Vamos ver o de maio. Cadê o de maio? A gente estava aqui em maio, no começo de maio, próximo do relatório, né? Não conseguiu aqui, aí ele foi caindo aqui mais próximo da média móvel, chegando. Então, ele se aproximou da média móvel de 20 dias. Não é uma regra perfeita ou exata, mas quem acompanha o mercado, olhando aqui em tempo real, tem essa recuperação, tem relatório chegando por aqui. É mais provável que continue em ascensão aqui, e cadê o dia 12? Continue em ascensão sem parar? Ou é mais provável que ele deu uma esfriada aqui para testar novamente essa média móvel de 20 dias? E o mais comum é que ele deu uma subida, tem relatório na próxima semana, vamos dar uma recuada. Governo como oportunidade. A gente já sabe a data do relatório do USDA. Se o mercado está muito pesado e aí vai ter um relatório do USDA, muitas vezes ele dá uma recuperada. Se o mercado teve uma ascensão, ficou animado e tem um relatório do USDA vindo aqui, muitas vezes ele dá uma esfriada. E eu não falei nada de número de governo, não falei nada se está contando a verdade, se está falando mentira. Não estou olhando para o governo como solução, não estou falando que o relatório do USDA é problemático, simplesmente estou falando que se você vê o governo como oportunidade,
oportunidade, você consegue ter uma relação muito boa com o governo, porque muitas vezes o governo tropeça e isso pode colocar dinheiro no teu bolso. O governo faz alguma coisa, dá uma sinalização que gera uma movimentação, você pode aproveitar, pipoca uma guerra lá do outro lado do mundo, isso pode te beneficiar se você sabe gerir. Não importa da onde vem a oportunidade, e muitas vezes vem do governo, mas a mentalidade que o produtor tem que ter é falar: o governo não é o problema e o governo não é a solução, mas o governo pode trazer oportunidades, como N outras coisas podem trazer oportunidades. Deixa eu fazer um plano comercial, deixa eu olhar no espelho, deixa eu fazer aqui a minha política de gestão de mercado e de comercialização, e daí, conforme surgem as oportunidades, vou bater o martelo e executar. Por essa ótica, você vai passar a ver os relatórios do USDA como ferramentas de execução, você vai passar a ver uma instabilidade política que traz uma oportunidade cambial como uma oportunidade para você aproveitar e colocar no bolso. Você vai começar a ver uma instabilidade geopolítica que gera uma ascensão de preços como uma oportunidade de você vender bem. Você vai começar a perceber que uma inflação que pode não ser bom para o país, mas pode valorizar o teu grão, pode fazer os especuladores fugirem de uma posição vendida e elevar o preço. Se você tem a leitura certa do governo, você vai ver que o governoso, não estou falando de político nenhum, não tenho político de estimação, não estou nem falando de política, só estou falando que muitas vezes ações de governos trazem oportunidades. O problema é que muitos não reconhecem como oportunidades. E o segredo da comercialização é você saber o que a tua fazenda precisa, o que o mercado oferece, como é que a gente faz esse casamento para a gente melhorar a receita da fazenda. Isso que é a virada de chave, isso que é o segredo. Então, o meu desafio para você é você deixar essa visão de achar que o governo é o problema, deixar essa visão de achar que o governo é a solução e partir para uma visão que eu estou à procura de oportunidades. E muitas vezes, alguma movimentação de algum dos governos ao redor do mundo traz uma oportunidade para a minha fazenda e eu quero pegar essa oportunidade, eu quero colocar no bolso, e eu quero que essa oportunidade que o mercado me deu, valorize a minha operação, a minha lavoura, a minha fazenda. É isso que eu quero. Então, fica aí a dica. E vamos mudar a mentalidade? Vamos mudar a mentalidade para a mentalidade de quem quer usar o mercado para crescer o seu negócio. E não essa mentalidade de vítima ou de achar que a solução está em outro. Tem muito problema de comercialização que está dentro da porteira. Não é culpa de governo, não é culpa do mercado, é culpa de tomada de decisão, tomadores de decisão dentro da fazenda. E depois que a gente resolver isso, que os produtores estiverem tomando boas decisões, depois que a gente resolver isso, aí tudo bem. Quem sabe a gente vai ter outros problemas pela frente. Mas tem chão, hein? Tem muito produtor brasileiro que precisa melhorar consideravelmente a sua comercialização. E se você está assistindo o vídeo, você já deu os primeiros passos para você dominar as estratégias de comercialização para saber o momento certo. Então, parabéns por dar os primeiros passos. Não deixe de se tornar assinante do canal, de comentar, de compartilhar. E também não deixe de se inscrever para o workshop Lucro Certo com Grãos, que está acontecendo nessa semana, que está entrando agora, dia 9, 11 e 13 de setembro, 20 horas. Deve ter um link ali no vídeo, você vai clicar no link, você vai informar seu e-mail, é online, é gratuito, você precisa se inscrever e você precisa participar dessa semana Lucro Certo com Grãos, para nós sabermos o quando, quanto e como vender. Obrigado por assistir e até a próxima.